Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise aqui com a gente. Hoje, colocando aquele nosso chapéu de mentor de carreiras técnicas, a gente vai desvendar as verdadeiras engrenagens da produtividade no mundo da tecnologia da informação. É super comum a gente ouvir por aí que o importante é entregar resultados o mais rápido possível, né? Mas hoje a gente vai entender de verdade o que constrói uma carreira técnica sólida e próspera, separando quem é amador de quem é profissional. E para começar, eu já jogo uma provocação no ar. Será que fazer muito é literalmente a mesma coisa que fazer bem? A gente vive numa cultura de acessos, com um mito gigante de que volume de trabalho é sinônimo de sucesso, principalmente para quem está começando na área técnica. Mas pensa só na hora do aprendizado. Quem será que avança mais? Quem corre para fechar 10 atividades de qualquer jeito ou quem entrega 5 com aquele nível absurdo de atenção aos detalhes? É exatamente essa reflexão que vai guiar toda a nossa conversa. Para organizar bem as ideias, o nosso roteiro vai passar pelos seguintes pontos. Primeiro, a ilusão da quantidade. Depois, o verdadeiro ciclo da produtividade. Em seguida, os 4 inimigos ocultos. Logo após, um estudo de caso super legal do Pedro contra a Ana. E a gente fecha com a evolução de amador para profissional. Então, bora para o nosso primeiro ponto, a ilusão da quantidade. É hora da gente desaprender aquele mito da velocidade e entender por que qualidade e tempo não são inimigos. A verdade nua e crua é que produtividade não tem nada a ver com sair correndo de forma imprudente. A produtividade real é basicamente o resultado útil dividido pelo tempo investido. Muita gente no suporte técnico acha que qualidade e velocidade andam em direções opostas, mas de jeito nenhum. A grande sacada, o segredo do profissional de verdade, é fazer certo, no tempo certo e com o mínimo de desperdício possível. Essa é a matemática básica da eficiência. E olha que interessante esse contraste gritante que a gente vê no dia a dia. De um lado, a gente tem aquele perfil bem amador e apressado. A pessoa resolve 10 chamados, parece ser super produtiva, mas metade volta com o mesmo problema no dia seguinte. Um desastre, né? Do outro lado, o profissional metódico. Resolve 6 chamados, só que nenhum retorna. E aí, quem gerou mais valor? O amador só causou frustração para o cliente e um baita retrabalho para si mesmo. Já o profissional fechou os chamados de forma definitiva e ainda conquistou a confiança de quem ele atendeu. Beleza, avançando para o ponto 2, o verdadeiro ciclo da produtividade. Vamos ver como essa matemática de fazer o certo se transforma num sistema escalável na prática. O ponto crucial aqui é essa sequência exata. É literalmente um efeito dominó maravilhoso. Pensa com a gente. Tudo começa com a alta qualidade lá na primeira entrega do serviço. Quando o nível é alto, a consequência natural é ter menos retrabalho. E o que acontece quando a gente não precisa ficar refazendo as coisas? Ganhamos mais tempo disponível. É esse tempo livre, sem ter que ficar apagando incêndio toda hora, que se converte na maior produtividade. É um ciclo virtuoso que simplesmente destrói a ideia de que fazer rápido e mal feito vale a pena. E isso nos leva direto para a seção 3. Para manter aquele ciclo rodando, a gente precisa falar sobre os 4 inimigos ocultos, os grandes causadores do retrabalho na TI. Sabe aquela taxa invisível que come o tempo da galera de tecnologia todo santo dia? São esses 4 maus hábitos aí. O primeiro é o próprio retrabalho, que é aquele pesadelo de fazer 2 vezes o que poderia ser feito em uma só. O segundo é a falta de processo. Afinal, fazer a mesma coisa de um jeito diferente a cada vez cria uma inconsistência terrível. O terceiro é a falta de foco, que é aquela ilusão total de tentar abraçar o mundo e fazer tudo ao mesmo tempo. E o quarto é a comunicação falha. A pessoa entende mal o problema e entrega uma solução que não ajuda em nada. A junção dessas 4 coisas transforma um trabalho simples num poço de frustração. Mas como é que a gente combate isso no dia a dia? Bom, para vencer esses inimigos, profissionais de verdade não contam com a sorte, com a memória e muito menos com o improviso. Eles usam ferramentas estruturais. O uso de checklists simples, por exemplo, garante que nenhum detalhezinho passe batido. A padronização de tarefas usando templates ou scripts automáticos salva horas daquele trabalho repetitivo. E os ciclos rápidos de feedback antes da entrega final garantem que a solução está exatamente na mesma página da dor do cliente. Basicamente, é usar a inteligência para combater a pressa. Agora a gente chega num ponto sensacional, a seção 4, Pedro contra Ana. Um confronto super prático do mundo real para a gente ilustrar tudo isso. É aqui que a gente separa quem age no caos de quem trabalha com os dados na mão. Os dois acabaram de abrir uma empresinha de manutenção de computadores. De um lado, o Pedro. O cara se esforça, atende 8 clientes por dia, mas é o rei do improviso. Não tem um registro, não anota um histórico. Do outro lado, a Ana. Ela atende 5 clientes por dia, o que até parece pouco de início, mas a Ana tem método.
Ela usa fichas de atendimento completas, anota religiosamente o problema, a solução e nunca perde um prazo. Aí passam uns 3 meses e olha os frutos que a Ana já está colhendo. Com um fluxo estruturado, ela gerou métricas operacionais que valem ouro. Hoje, ela sabe a duração exata de cada serviço e consegue agendar a galera sem atraso. Ela identifica as tendências dos problemas e já se antecipa. E o mais importante, ela tem segurança absoluta na hora de cobrar, porque sabe o custo e o tempo de tudo. E o Pedro? Pois é, o Pedro muito provavelmente ainda está lá, correndo exausto de um chamado para o outro, vivendo um dia de cada vez, sem planejamento nenhum. E assim chegamos na nossa última sessão, a evolução definitiva. A passagem do amador para o profissional e a fundação real do sucesso. Para resumir o coração de tudo que a gente falou até aqui, basta ler essa frase contundente. O verdadeiro crescimento numa carreira de tecnologia vem de padronizar a qualidade e não de tentar aumentar o número de chamados diários a qualquer custo. Qualidade aliada a uma produtividade inteligente é literalmente o que separa aquele freelancer que vive de bicos de uma pessoa que constrói e lidera uma empresa sólida de verdade. Quando a gente observa essa transformação, fica muito claro como adotar uma mentalidade profissional muda o jogo inteiro. A gente evolui daquele trabalho informal e super desgastante para um negócio sustentável. A gente larga a prancha do amador e pega as ferramentas do profissional. E é isso que torna possível o grande sonho. Escalar, crescer, atender clientes maiores e fazer tudo isso sem deixar a qualidade cair 1 milímetro sequer. Para fechar nossa análise com chave de ouro, fica essa pergunta provocativa no ar. Quem tem mais produtividade real? Quem se move numa velocidade absurda, mas vai deixando um rastro de pontas soltas para trás? Ou quem para, respira e constrói processos duradouros? Fica o convite para a gente refletir se os nossos hábitos de hoje estão moldando um perfil amador ou lapidando um baita profissional de excelência. Muito obrigado por acompanharem a gente até aqui e até a próxima.